Olá, meus queridos, bom dia! Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam todos muito bem. Eu sou a professora Abigail Viana, vou trabalhar com vocês hoje língua portuguesa para os 5º anos, como vocês já sabem. Antes de iniciar nossa aula, eu quero aqui registrar a participação de alguns alunos que estão sempre interagindo com a gente lá no chat e no canal do Educar Recife. Como sempre, a estudante Nancy, da Escola Nova Descoberta, respondendo os desafios, participando da aula. Muito obrigado, Nancy. Também Kaline, da Escola Municipal Monsenhor Viana, lá em Beberibe. O Eric Gustavo também sempre tem participado. Ele é da Escola Professor Adalto Pontes. Também a estudante Luísa, da Escola Municipal Dr. Samuel Gonçalves, e o Davi. Ficamos muito felizes que vocês estejam participando e é isso aí, tá certo? Continua lá mandando sua pergunta, respondendo os desafios, porque nós ficamos muito felizes com a sua participação. Vamos começar a nossa aula. Já pegou o caderninho? Muito bem. Vocês são aplicados. O 5º ano é ótimo. Pega o caderninho, a caneta, coloca a data de hoje e o tema da nossa aula. E o tema da nossa aula hoje vai te fazer sorrir bastante. O nosso tema é o gênero textual piada. Isso mesmo. Piada é um gênero textual e nós vamos estudar esse conteúdo hoje. Espero que vocês estejam tão empolgados quanto eu estou e vamos lá começar a trabalhar. Tá certo? Já perguntei como vocês estão e quero reforçar aqui que ficamos muito felizes com a tua participação. Você sabe, né? Que só tem sentido nós estarmos aqui porque vocês estão aí. Vamos começar a nossa aula, como sempre, com o nosso pensamento do dia. Vamos lá? Educação é o passaporte para o futuro, porque o amanhã pertence àqueles que se preparam para ele hoje. E é isso que você está fazendo, não é? Você está estudando, você está se preparando para o seu futuro. E o passaporte para chegar lá com sucesso é a educação. Mas, sem mais demoras, vamos começar com a nossa aula de hoje, com o nosso conteúdo. Você costuma contar piadas? Você é aquele aluno, não é, que sempre, quando lá tem um intervalozinho, está sempre fazendo os outros sorrirem. Só não faz isso durante a aula, tá certo? Para não perder a concentração. E você que não é de contar, mas você gosta de ouvir piadas? Uma piada saudável sempre é bom a gente estar escutando e sorrir um pouquinho, não é? A anedota ou piada, não é, que é quase a mesma coisa, é um gênero textual humorístico que tem o intuito de levar o riso. Veja, a gente brinca, a gente ri, se diverte com a piada, mas a piada é um gênero textual, sim, só que ele tem uma função um pouco diferente dos outros. Por exemplo, na penúltima aula, não me engano se foi a última aula de português, nós trabalhamos o gênero textual notícia, reportagem, e nós vimos que eles têm uma função. Qual é a função? Informar. Não é? Então, cada tipo de gênero textual tem sua função. Por exemplo, um texto instrucional, que é uma receita, uma regra de jogo, uma bula de remédio. Qual a função desse gênero textual instrucional? Já está dizendo, né? Instruir. Ele vai explicar como se faz alguma coisa. Se for uma regra de jogo, vai explicar as regras daquele jogo, como ele vai ser jogado, quem ganhou, quem perdeu. Uma bula vai dar informações sobre o remédio. Já a piada, o objetivo desse gênero textual é fazer com que quem está ouvindo vá sorrir. É um divertimento. Então, você já vai lembrar, porque no final eu vou perguntar, tá certo? Eu vou perguntar qual é a função, né, o objetivo da piada. Aí você vai me responder lá no chat. Que o objetivo, a função do texto piada, do gênero textual piada, é divertir. Mais à frente da aula, né, daqui a alguns slides, vocês vão perceber que vamos falar que tem piadas que não são tão agradáveis, né? Piadas que humilham as pessoas por suas características físicas, por onde elas nasceram, e isso não é legal. Veja que o objetivo desse texto, o intuito, é divertir. E não é legal se divertir, não é, apelidando alguém ou humilhando alguém. Então, a gente vai ver isso aqui também na aula, tá certo?
Vamos continuar. Veja que a menina aí, ela está, né, acho que ela ouviu uma piada muito boa, porque ela está sorrindo bastante. Eu separei algumas para vocês aqui, eu espero que vocês gostem. E o que é uma piada? Se alguém perguntar o que é uma piada, você pode responder simplesmente que é um texto divertido, que tem um fim, não é, inesperado, que vai trazer o riso, mas a gente pode conceituar assim também. São textos populares que vão sendo contados em ambientes informais, isso é importante, tá? E que normalmente não possuem um autor. Veja bem, a piada, por ter essa função de divertir, não é em todo lugar que você vai chegar contando uma piada. Tem ambientes que uma piada ali não vai ser adequado, não é para o local, para o momento, as pessoas que estão ali. Por exemplo, se a pessoa está trabalhando ali concentrado e alguém vem e conta uma piada no momento, não é que não é um intervalo, que não é um momento de um almoço, então vai desconcentrar, não vai ser legal. Né? Tem ambientes mais formais, que exigem mais assim um comportamento respeitoso, então não é um local adequado para se contar uma piada. Mas nos locais informais ou em momentos propícios, a piada ela é bem-vinda. Como eu disse, uma piada que realmente vai fazer quem escutar sorrir, não depreciar ninguém. E a piada, como aqui também a gente falou, não tem um autor. Não é? Quando você conta uma piada, não tem lá embaixo, escrito por fulano de tal. Não é? Alguém contou e vai repassando para outro, que escutou e contou para outro, e aí vai passando. Aí, às vezes, cada um conta do seu jeito, aumenta um detalhe, tira um detalhe. Então, é uma característica da piada. Trata-se de um texto narrativo, né? Está contando ali a história que a piada se passa. Geralmente é simples, tá, gente? Mas geralmente tem enredo, personagens, tempo e espaço. Provavelmente, você que gosta de contar piadas, ou você que gosta de ouvi-las, ou até quem sabe ler, né, alguma piada, você não tinha parado para pensar nesse detalhe. Nossa, uma piada tem tudo isso, enredo, personagens, tempo, espaço. Sim, o enredo é a história, né? Está ali contando o que aconteceu, alguém foi na casa de alguém, por aí vai. Aí vem também personagens, sempre tem, não é? Alguém ali que vai ser falado sobre alguém naquela piada, vai ter o nome, geralmente o nome de pessoas, ou então a avó, a tia, sempre tem uma personagem, não é? Que vai no final fazer com que a gente venha sorrir. Tem também o tempo, quando aconteceu, ela foi em tal dia ou em tal hora, sempre geralmente tem um tempo, não é? E o espaço, que é o local onde acontece, foi na feira, foi em casa, foi no ônibus, foi na escola. Então veja que apesar de ser um texto curto, breve, geralmente em 1 minutinho a pessoa já contou a piada, mas tem toda essa estrutura. Aí eu quero te perguntar, você quer ouvir uma piada? Eu posso te contar, você me dá permissão? Eu vou falar, mas aqui vai estar escrito, tá certo? Se você gostou da piada que eu vou colocar, se você vai gostar, você coloca lá no chat. Professora, gostei. Se não gostou, você coloca também, tá certo? Aqui você pode tanto elogiar, como dizer o que não gostou, que a gente vai procurar melhorar, tá certo? Vamos lá. 2 formigas japonesas se encontraram no meio da rua. Qual o seu nome? Fu. Fu o quê? Formiga. E o seu? Ota. Ota o quê? Ota formiga. Você percebeu, você entendeu a piada? As formiguinhas ali se encontraram falando seus nomes e ela fez uma brincadeira, né? Formiga e outra formiga, só que com um sotaquezinho aí meio que japonês. Você percebe nessa história, nessa piada aqui, aqueles elementos que eu falei anteriormente. Veja só, tem as personagens. Quem são as personagens? As 2 formigas. Tem o enredo, elas se encontrando, elas conversando. O tempo aqui não relatou. O espaço não está explícito, ou seja, não está dizendo assim, se encontraram na floresta, se encontraram no jardim. Mas a gente sabe que as formigas mais ou menos se encontram nesses lugares, não é? Jardins, quintais. Vamos continuando. Quais são as principais características das anedotas ou piadas? Sim, esse gênero textual tem características peculiares, particulares a eles. Vamos lá.
Temos 4 aqui, mais 4. Vamos começar. Se você não quiser anotar, se você não quiser printar, você sabe, né? Que essa aula, depois de passar aqui ao vivo, vai estar disponível no canal do Educa Recife. E você vai poder assistir quantas vezes você quiser. Não só essa aula, tá certo? Todas as aulas de todos os anos, do 1º ao 9º ano, estão lá disponíveis para você acessar quantas vezes você quiser. Então, quando você vê alguma coisa que você achar legal ou que você queria anotar por algum motivo, não se preocupa, porque você vai ter a oportunidade de assisti-la novamente. Então, vamos lá, quais as características deste gênero textual piada? É uma narração relativamente curta. Você viu que essa piada que eu falei, que eu contei para vocês aqui das formigas, eu contei menos de 1 minuto, eu acho que 15, 20 segundinhos já foram suficientes para eu contar para vocês. Então, a narrativa curta, até porque tem que ser uma coisa rápida, não é? For uma coisa muito longa, uma história muito longa, vai cansar a pessoa que está ali ouvindo. O enredo é simples, então a historinha é simples, não é muito complicado. Quem está ouvindo vai ter que parar para pensar e analisar e tentar entender. Não, é bem simples, é bem objetivo. Os textos são o quê? Populares. O povo que criou, ninguém sabe bem como teve início, quem inventou aquela piada, e vai, como eu disse a vocês, passando de pessoas para pessoas. Não tem um autor específico, tá certo? Tem aqui, ó, serve, né? Qual o objetivo? Para quê? Qual é a necessidade? Para que existe a piada? Então, serve para descontrair. Como eu te falei, a autoria é desconhecida, tá certo? Quem escreveu essa piada, por exemplo, aqui eu não sei. Pode ver que eu não coloquei o autor, porque sempre que passamos um texto aqui para vocês, nós colocamos, né, o autor, às vezes colocamos o livro que nós encontramos aquele texto, né, ou o site. Não acontece isso com a piada, tá certo? Ela é de autor desconhecido. Também nós vimos que a característica é ambiente informal. Eu falei isso aqui, não foi? Você está lembrado? Tem lugares, cerimônias, que não cabem ali uma pessoa está contando piada, se torna uma coisa desrespeitosa, não é? Então é num ambiente informal. Geralmente uma rodinha de amigos, não é? Na família ali tem um jantar, um almoço, está sempre o pessoal ali conversando, quando vê alguém vai aí, conta uma piada, todo mundo ri, acha graça, se diverte. Aí tem aqui, ó, linguagem simples e coloquial. Ninguém vai contar uma piada falando palavras difíceis, a norma bem culta, né? É aquela fala do dia a dia que as pessoas estão ali habituadas e acostumadas a ouvir. E também tem a presença do humor e da ambiguidade, que seria um duplo sentido. Tem piadas que está se falando uma coisa, mas o sentido ali está querendo ser outro. É aí que a gente também tem que se policiar. Como eu falei com vocês, não é? A piada, ela serve para divertir, não para ofender nem humilhar ninguém. O que a gente não quer para a gente não faz para o outro. Aqui também nós temos sarcasmo e a ironia, não é? Quando alguém quer dizer uma coisa, sabe, dá aquela criticada, quer dar aquela alfinetada, aí às vezes usa a piada. Todo cuidado com isso, tá certo? Temos também a presença de discurso direto, como eu já falei, é objetiva, e temos situações cotidianas. As pessoas que criam, né, as pessoas que criaram as piadas, elas usam situações corriqueiras do dia a dia, coisas que estamos acostumados a fazer, e eles ali colocam aquela pitada de humor, eles colocam ali um final inesperado, o que faz com que a pessoa que está ouvindo se surpreenda no final. Não é? O final, geralmente, ele é o quê? Surpreendente. Tanto é que a pessoa ri. Né? A pessoa não está esperando que aconteça aquilo. Quando aconteceu, a pessoa começa a rir. Então, agora eu vou ler para você outra piada, tá certo? Eu espero que você goste. Vamos lá. Quando eu ler para vocês, quando eu explicar, que você lê comigo, você vai tentar identificar se tem personagens, o enredo, o tempo e o espaço. Lembra que falamos que tem? Então, vamos lá. Joãozinho, se eu tenho 6 laranjas numa mão e 5 na outra, o que eu tenho no total?
Mãos enormes, professora. Esse Joãozinho é tanto sem noção, né, gente? Se a professora pergunta se tem 6 laranjas numa mão e 5 na outra, o que é que ela queria que ele respondesse, que ele fizesse? Ela queria que ele somasse, não é? Fizesse lá a adição, 6 mais 5, a resposta seria o quê? 11 frutas, não é? Porque são laranjas diferentes, não, são laranjas, não é? Então seriam 11 laranjas. E ele chega ali com aquela ideia brilhante, né? E responde: mãos enormes, professora. Então, o final não foi esperado. Eu esperava que ele desse uma resposta ali do cálculo, mas ele vem com outra coisa, né? Quase que nada a ver. E tem lógica, né, gente? Porque se eu tenho 5 laranjas numa mão e 6 na outra, minha mão é bastante grande. Então, observe, quem são as personagens dessa piada? Dá para identificar, não dá? São quantas personagens? 2. Joãozinho, que é o estudante, e a sua professora. O enredo, a história, ele está onde? Em sala de aula, ali conversando, então a gente percebe o enredo ali do diálogo, a gente percebe que é uma aula de matemática, não é? Se ela está propondo um probleminha, então está ali o enredo. O espaço, aonde é? Sala de aula, escola. O tempo, aí já não foi relatado, né? Não disse se foi de manhã, se foi uma segunda-feira, uma terça, foi dia de semana, porque as aulas são de segunda a sexta. Então, tá vendo como nas piadas estão presentes realmente aquelas características, aqueles elementos que eu passei para você. Olha, eu acho que a colega aí, ela gostou da resposta que Joãozinho deu, né? Ela achou engraçado ele dizer que a professora tem mãos enormes. Vamos ver agora os tipos de piadas. Sim, existem vários tipos de piadas e nós vamos conhecê-los agora. Há diversos tipos de anedotas, sendo que muitas delas utilizam personagens caricaturados. Por exemplo, a famosa piada de português, piada de loiras, piada de sogra, dentre outras. Eu quero que vocês prestem atenção agora no que eu vou falar, porque é muito importante, tá certo? Em todos esses exemplos, esses personagens são destituídos de inteligência. Então, quando algumas pessoas contam essas piadas, ou criticando, falando de loiras, falando de portugueses, falam de sogra, então, geralmente é para depreciar, né? Para falar alguma coisa que não seja legal. E isso não é bom. Não é, gente? É a gente querer se divertir, ou pela característica física de alguém, ou pela cor de pele ou de cabelo, ou por sua origem, de onde ele veio. Também tem muita piada com nordestinos, não é? As pessoas querendo depreciar nós que somos aqui do Nordeste. E isso, gente, não é bom. Como eu disse para vocês, o que a gente não quer para a gente não faz. Se eu falo uma coisa que é divertido para mim, mas que machuca você, isso não é divertido. Não é esse o objetivo desse tipo de texto, tá certo? Aqui vamos continuar. Além disso, elas podem utilizar um linguajar mais rude, com palavras de baixo calão, por exemplo. São as chamadas piadas sujas. As pessoas são livres para falar o que quiser, não é verdade? E fazer o que quiser. Mas nós que temos consciência, nós que temos uma palavrinha chamada empatia, você conhece essa palavra? Você pode ir lá no dicionário e ver lá o que significa essa palavra empatia. Eu vou te adiantar. Empatia é quando a gente se coloca no lugar do outro. Se aquilo que eu estou fazendo graça da outra pessoa, que eu estou rindo da outra pessoa, se fosse comigo, eu ia achar graça também. Eu ia me sentir feliz. Se a resposta for não, eu não devo fazer. Você, o estudante, já está no 5º ano, já estamos no 2º semestre. Daqui a pouco, quando você menos esperar, o ano acaba, você vai para o 6º ano. É uma pessoa que está estudando, buscando ter uma vida melhor para você, para sua família. Você não vai estar usando palavras de baixo calão, humilhando ninguém, não é? Isso é coisa para quem, assim, não tem a consciência e a educação que você tem. Não é verdade? Então, fica aí registrada a dica. Piada é para se divertir, é para fazer o outro sorrir. Não é para humilhar ninguém, tá certo? Eu conto com vocês. Se você fazia isso, eu acredito que você fazia sem ter pensado, né? Que podia estar machucando alguém, escutou alguém falando e repetiu. Mas eu tenho certeza que a partir de hoje você não vai mais fazer. E agora eu vou ler para vocês uma outra piada que eu acredito que você vai gostar. Vamos lá. Presta atenção aí nas características e aqueles elementos, tá certo? Um homem foi até a farmácia e perguntou:
Você tem remédio para barata? O vendedor respondeu. O que a barata tem? Você entendeu? O homem queria um remédio para quê, gente? Era para curar a barata? Não, né? Ele queria ali um inseticida. E o vendedor perguntou qual a doença, qual o problema que tem que ia receitar ali o remédio. Então, observe aí, personagens. O homem e ali o vendedor na farmácia. Qual é o enredo? É um diálogo ali entre essas duas pessoas. Qual o espaço? Onde aconteceu? Onde está se passando? Está se passando numa farmácia. O fator tempo aí também não é descrito, né? Não informa dia, hora, mês, nada disso, tá certo? Espero que vocês estejam gostando. Como eu disse, coloca lá no chat. Só um detalhe, tá, gente? Às vezes, o nome de vocês não é o mesmo nome do canal que vocês estão assistindo. Então, é importante você colocar o teu nome e se quiser colocar o nome da sua escola, fica melhor, né? Imagina, eu falei hoje sobre Vitor. Quantos Vitor tem, não é? Em toda a rede do Recife. Então, foi importante ele colocar o nome da escola, porque aí a gente identifica. E se quiser colocar também o nome do teu professor, eu também vou falar aqui, porque ele também merece que a gente mande aqui um alô para ele. Olha, a menina está sorrindo aí da história do vendedor de farmácia, da barata, né? Que o que ele queria receitar o remédio. Eu acho que essa pergunta aqui você já sabe responder, que está aí na sua tela. Antes de eu falar, se você sabe, já vai lá no chat e coloca. Eu até acabei no slide anterior, antes da piada, de falar esse nome. A piada também recebe outro nome. Tem gente que fala assim, Joãozinho contou uma, não diz piada, diz o quê? Diz outra coisa. Começa com a letra A, depois vem a sílaba né. Isso, anedota, muito bem. Então, piada e anedota é bem semelhante. É um texto que vai trazer riso no final. Tá certo? Olha aí, aplausos para vocês. Eu já sabia que vocês iam acertar. Por isso, já coloquei aplausos para vocês. O quinto ano é uma turma muito show. Tudo que a gente pergunta, responde aí no chat. Vocês, olha, vocês, a família de vocês, os professores, estão de parabéns. Mas eu vou te fazer uma perguntinha. Será que a piada e a anedota são a mesma coisa? Será que exatamente é a mesma coisa? Vamos ver. A piada é mais curta e direta do que a anedota. Essa é a diferença, tá certo? A piada é um texto bem curtinho, no instante chega lá bem direto e objetivo. Já a anedota, ela tem um pouco mais de enredo, a história se estica um pouquinho mais. Não é um texto longo não, gente, tá? Não vai se passar 10 minutos contando uma anedota, mas é uma história um pouquinho maior, com mais elementos. Tá vendo aqui, ó? A anedota tem mais detalhes e a presença de duplo sentido. O que viria a ser duplo sentido? É quando a gente fala uma coisa, mas na realidade, quando a pessoa analisa ali, está querendo dizer outra. Só temos que ter cuidado, como eu já falei, para que esse duplo sentido não seja nada que venha magoar seu colega, seu familiar. Não é legal, né, gente? Vamos para outra piada do Joãozinho. Esse Joãozinho, ele adora piadas. E essa eu espero que vocês não usem com a professora ou com o professor de vocês, tá certo? Por favor. A professora pergunta a Joãozinho. Joãozinho, por que você não fez a lição de casa? Olha a resposta de Joãozinho, gente. Porque moro num apartamento, professora. Minha gente, que Joãozinho é esse? Pelo amor de Deus. Ele, em vez de dizer que esqueceu de fazer atividade, ou que não sabia, falar a verdade é sempre bom, né? Ele vem com uma desculpa dessa, que não fez a atividade de casa porque ele mora num apartamento. Eu acho que a professora aí tinha que ter colocado, né? Atividade de apartamento. Já pensou? Esse Joãozinho, olha, eu não sei não, viu? Ele está precisando ser mais consciente. Mas uma coisa ele é, viu? Ele é muito criativo. Vou dar uma revisada bem rapidinho, porque a aula hoje foi sempre assim, né? Eu falava e revisava, falava e revisava. Então, nós vimos, hoje o nosso tema foi piadas e anedotas, nós vimos que a piada é um gênero textual, sim, que tem o objetivo de quê, gente? Diz aí, por favor, estão lembrados, não estão? Por favor. Sim, muito bem.
tem o objetivo de divertir quem está escutando. Nós aprendemos que a diferença entre piada e anedota é que piada é mais curta e objetiva, enquanto a anedota ela tem um pouco mais de conteúdo ali no seu enredo. Também falamos sobre aquelas piadas que não são tão legais, que depreciam as pessoas e que eu sei que se você fazia não vai mais fazer e que se você não fazia, aí é que não vai fazer mesmo, né? Eu espero que vocês tenham gostado da aula, tá certo? Que tenham gostado das piadas. Bota lá no chat a tua opinião, tá certo? Então, na próxima aula eu vou estar aqui falando no teu nome, nome da tua escola, do teu professor. E é isso, gente. Se cuidem, fiquem bem. Um forte abraço e até a próxima aula.